Olá, tudo bem? Vou começar o vídeo de hoje fazendo para você algumas perguntas. Ah, você, você já trabalhou em alguma reforma ou você já vivenciou alguma reforma na sua casa, na sua residência, no seu apartamento? Algo dessa natureza? Pintou a casa, teve que separar os móveis, cuidar de um cômodo e depois cuidar do outro? Já aconteceu isso? Dá um trabalho, não é verdade? Puxa, eu já passei várias vezes também por essa experiência, experiências semelhantes, e eu digo para você que dá muito trabalho. Entretanto, são reformas que são necessárias, porque é possível reformar. É possível dar uma nova cara, uma nova vida, é possível fazer uma reforma. Hoje nós queremos ler um texto que fala sobre isso, que fala sobre restauração. Algo que tinha uma forma que agora assume uma nova forma. Eu quero ler com vocês um texto da Palavra de Deus que está em João capítulo 21, versos de 15 a 23. Eu chamo a sua atenção para essa leitura. E nos diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levar para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, João, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Bom, irmãos, o contexto desse texto se dá logo após o momento em que Jesus opera um grande milagre, que é o milagre da pesca maravilhosa. Só que antes disso, Pedro havia negado a Jesus. Ele mesmo que havia dito: Eu jamais te abandonarei, ele havia negado a Jesus. E ele estava muito entristecido por conta disso. E exatamente por conta disso, ele deixou de fazer o que Jesus havia dito para ele fazer. Ele deixou o grupo, ele passou então a tomar uma decisão. Ele disse: Eu vou pescar, vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Ele era pescador, então ele voltou à sua vida anterior. E os seus discípulos, aliás, os seus amigos, os seus pares também o seguiram. Eles pensaram: puxa, se Pedro, que é o nosso líder, voltou à pescaria, puxa, então nós também faremos o mesmo. E é exatamente nesse momento em que Jesus Cristo se apresenta agora. Jesus Cristo já ressuscitou, ele vai agora tratar de alguém que ele muito ama, ele vai tratar da vida de Pedro. Pedro é uma pessoa muito importante no ministério, Pedro é uma pessoa muito importante para Jesus, e nós queremos, nessa reflexão de hoje, analisar exatamente como se dá esse momento de restauração com o Senhor Jesus. Nós vamos tirar algumas das lições sobre um encontro restaurador. No vídeo de hoje, a mensagem é um encontro restaurador. Quando o Senhor Jesus Cristo se encontra para nos restaurar, a primeira lição que nós aprendemos é que ele não lança
no nosso rosto os nossos pecados do passado. Ele não lança na nossa face os nossos pecados do passado. O verso de número 15 e nos versos seguintes, a pergunta do Senhor Jesus é uma, e ele a repete mais duas vezes para Pedro. Ele disse: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que este é o primeiro momento, é o primeiro encontro de Jesus com Pedro. E exatamente nesse momento, Jesus Cristo tem uma preocupação muito grande de restaurar Pedro. Ele sabe dos valores de Pedro, ele conhece as qualidades de Pedro, ele mais do que ninguém, mais do que o próprio Pedro, ele conhece a Pedro. Ele sabe que Pedro tem umas coisas, as situações na sua vida que precisam ser restauradas. E ele não quer apenas e tão somente restaurar algumas coisas na vida de Pedro, ele quer restaurar Pedro por inteiro. Então não é momento apenas e tão somente de um reencontro, mas o momento é de restauração. E Jesus Cristo tem a preocupação de restaurar Pedro por completo. Então, o passado foi perdoado. Então, nesse encontro, quando Jesus Cristo se encontra com Pedro, ele não lança em face os pecados cometidos por Pedro. Ele não chega para Pedro e fala assim: Pedro, precisamos conversar. Meu amigo, o que aconteceu com você? Fala para mim. Pedro, você nunca me enganou. Pedro, puxa vida, olha, eu sabia que você uma hora ia me decepcionar. Nada disso acontece. E nada disso acontece porque o foco do Senhor é restaurar. Ele sabe que Pedro tem consciência do que fez. A palavra de Deus, irmãos, a Bíblia nos revela que Jesus Cristo não veio para esmagar a cana quebrada. O que é a cana quebrada? A cana quebrada é o ser humano. É aquela cana que já foi esmagada, já tiraram tudo dela. Ela já não tem mais caldo, ela já não tem mais nada para fornecer. Só resta agora o fogo. Não, ele não vem para isso. Jesus Cristo vem para restaurar. Então, um encontro restaurador ocorre com o Senhor Jesus Cristo e ele não lança no nosso rosto os nossos pecados do passado. Uma segunda característica, uma segunda lição que nós aprendemos com esse texto sobre um encontro restaurador com Jesus, é que Jesus Cristo, nesse encontro de restauração, ele nos lembra de que somos homens, ele nos lembra da nossa humanidade. E ele também nos lembra que nós necessitamos do seu perdão. O verso seguinte, o verso 16, diz assim: tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pedro precisa de perdão. Pedro precisa de restauração. Quem estava sendo cruel consigo mesmo era o próprio Pedro. Quando Pedro negou a Jesus, ele volta-se para si mesmo, ele observa bem as suas atitudes e ele se lembra das suas palavras ditas na frente de todos, inclusive de Jesus, e algumas delas foram essas: Senhor, esses outros podem até te abandonar, mas eu jamais te abandonarei. Pedro era muito confiante em si mesmo, ele tinha uma autoconfiança muito grande. Ele precisava agora aprender a confiar em Jesus. E isso lhe faltava. Portanto, Pedro, quando ele olha para dentro de si, ele analisa o seu passado, ele se envergonha. E ele se envergonha a tal ponto que ele passa a ser cruel consigo mesmo. E aí eu lhe pergunto, você é meio assim? Você é uma pessoa que é muito cruel consigo mesma? Você é uma pessoa que exige demais de si mesma? Você é assim? Pois olha, Jesus Cristo, ele nos lembra de que somos humanos e que, como humanos que somos, é assim que somos. Nós somos falhos, nós temos muito boa vontade muitas vezes, mas nem sempre nós conseguimos levar a efeito tudo aquilo que nós pretendemos fazer. Nós fracassamos. Isso significa dizer que é assim que somos, finitos, limitados. Por isso que Jesus Cristo sabe o quanto nós precisamos dele.
Jesus Cristo sabe o quanto nós precisamos de perdão. E um perdão que só Ele pode dar, até porque Pedro precisava ouvir isso do próprio Jesus. Não importava ou não era interessante Pedro falar isso para si mesmo. Deus me perdoa, Jesus me perdoa. Não adiantaria muito os seus pares falarem isso para ele, dizendo: Pedro, puxa, Jesus vai te perdoar. Ótimo, essas palavras seriam boas, mas não suficientes para Pedro, porque ele era muito exigente consigo mesmo. Pedro precisava ouvir isso do próprio Senhor. E é isso que Jesus Cristo faz quando lhe diz: pastoreie as minhas ovelhas, ou seja, volte. É hora de voltar, porque este momento é um momento de restauração. Mas há ainda uma terceira lição, irmãos, que nós queremos tirar desse texto sobre um encontro restaurador. A primeira lição, nós já vimos, é que Jesus não lança no nosso rosto os nossos pecados do passado. A segunda lição, nós acabamos de ver, Jesus nos lembra da nossa humanidade, lembra que nós precisamos completamente do seu perdão. E a terceira lição é de que Jesus nos restaura a autoridade e o ministério individuais. Jesus nos restaura a autoridade e o ministério individuais. Versos 21 e 22 dizem assim: quando Pedro vê, ele passa a seguir Jesus e ele percebe que João também vai seguindo. Diz assim: vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Referindo-se a João. Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. O que fica muito claro aqui, irmãos, é que o Senhor tem um plano para cada um. A vida de João era a vida de João, mas aquele momento era um momento de restauração da vida de Pedro. Pedro precisava muito disso. Pedro precisava dessa outra oportunidade, dessa nova oportunidade. Pedro precisava dessa restauração. Então havia um ministério petrino para ser restaurado. Precisava ser restaurada também a autoridade de Pedro, diante até dos seus pares. Então, o que nós aprendemos aqui, irmãos, é que o Senhor usará a cada um individualmente. João será usado, e ele o foi, mas Pedro precisava dessa restauração. Pedro precisava retornar ao ministério que o Senhor lhe havia designado, porque quem abandonou esse ministério foi Pedro. Então, Pedro precisava ser reconduzido ao ministério. Então, é um momento da restauração que somente Jesus pode fazê-lo. Jesus é o único que pode restaurar a nossa autoridade. Jesus é o único que pode restaurar o nosso ministério. É Ele. E Ele nos quer de volta ao ministério que Ele mesmo nos delegou. Concluindo a nossa reflexão hoje, o apóstolo Pedro, irmãos, ele estava vivendo muito tempo com a sua alma atormentada pelos seus erros do passado, pelas cabeçadas que ele deu. A sua alma vivia atormentada, as noites de Pedro eram noites longas, ele estava com a consciência pesada, porque ele era muito exigente consigo mesmo, e também estava com a sua autoridade anulada, devido ao peso de uma série de atitudes equivocadas que ele tomou. Então Pedro tinha muitas áreas na sua vida que precisavam de restauração. Não é que essas áreas estavam destruídas. Não, não estavam destruídas. Era diferente. Precisavam ser restauradas. Mas só havia uma pessoa que poderia fazê-lo: Jesus. Ele se julgava muito forte. Pedro se julgava maior do que todos, experiente, muito experimentado e capaz de seguir a Jesus sem tropeços. É assim que ele se via. Ele se via invencível, superior aos seus pares. Mas aquela madrugada em que Jesus foi preso e ele negou a Jesus, aquela madrugada lhe apresentou um espelho que ele desconhecia. E exatamente aquele espelho lhe revelou o quão falho ele era, o quão limitado ele era, o quão humano ele era e o quanto ele precisava de Jesus. Quão frágil, na verdade, ele era. Ele passou a viver uma crise de identidade muito grande entre aquilo que ele pensava ser
entre aquilo que Jesus via e aquilo como ele era visto pelos outros. Pedro entrou numa grande confusão mental, uma crise de identidade, uma crise de consciência que somente iria ser curada quando ele se encontrasse frente a frente com Jesus. E esse encontro, irmãos, se deu no raiar de um novo dia. É esse o texto que nós estamos analisando hoje. Após uma noite de fracassos, isso ocorre, irmãos, exatamente depois deles terem passado uma noite longa de pescaria infrutífera. E é exatamente no dia seguinte que Jesus se apresenta e o restaura plenamente. Quando ele menos esperava, o Senhor lhe deu uma oportunidade de restauração para ele retornar ao ministério para o qual o Senhor o havia designado. Esse encontro restaurador, irmãos, foi marcado pelo perdão incondicional de Jesus, da recordação de que somos falhos e de que necessitamos de restauração que somente o Senhor pode operar na nossa vida. Hebreus capítulo 12, verso 14, o autor diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pedro precisava dessa santificação, Pedro precisava dessa nova oportunidade, Pedro precisava dessa restauração, e só Jesus poderia fazê-lo. O texto de João, capítulo 12, verso 26, diz assim o Senhor Jesus Cristo: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. João 12, 26. Se alguém me serve, siga-me. Pedro não tinha que deixar de seguir. Pedro precisava acertar o passo. Será que não é isso que está acontecendo exatamente com você hoje? Você não percebe isso? Que há um ministério que precisa ser restaurado, uma vida que precisa ser restaurada. Tantos dons você tem, tantos talentos você tem. Será que não é momento de uma restauração? Será que não é momento de voltar a um ministério que o Senhor lhe designou? Eu concluo com o Salmo 25, verso 7, que diz assim: não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por conta da tua bondade, ó Senhor. É um homem falho, é um homem virtuoso, porém frágil, que necessita do Senhor. Todos nós também, quando olhamos para trás, temos momentos ou áreas ou atitudes do nosso passado que também não são boas lembranças, não é verdade? Isso não significa dizer que estamos ou somos inúteis para o reino de Deus. Pelo contrário, significa dizer que somos frágeis e que nós precisamos do poder do Senhor. Só Ele é quem pode nos restaurar. Um encontro restaurador. Eu quero lançar para você hoje um desafio. Um desafio de você olhar para dentro de si mesmo. Olhar um pouco o seu passado, olhar os seus dons, olhar as suas virtudes, olhar tudo aquilo que Deus lhe deu, todos os dons espirituais. E você não precisa me responder, mas responda a si mesmo: o que você tem feito com tudo que Deus tem lhe dado? Você, por conta dos seus erros, por conta dos seus pecados ou por conta de deslizes na vida, cabeçadas mesmo, você se sentiu tão envergonhado que se julgou inútil, assim como Pedro, e você voltou a um passado do qual o Senhor já te tirou? Se você se encontra numa situação assim, semelhante, eu lhe digo: hoje Jesus quer lhe restaurar. Hoje tem restauração para você. O Senhor, através desta palavra, assim como ele restaurou a Pedro, da mesma maneira hoje ele está lhe dizendo: apacenta as minhas ovelhas. Volte ao seu ministério. Que o Senhor abençoe muito a sua vida. Que Deus abençoe muito a sua família. Se essa palavra lhe abençoou, lhe ajudou, compartilhe esse vídeo para os seus contatos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Um abraço.